Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, iremos fazer um resumão do artigo 37, dos parágrafos 1 ao 16. Eles trazem detalhes bem importantes sobre administração pública, direitos, deveres e responsabilidades. Agora falaremos do parágrafo 1 ao 5. Começando pelo parágrafo 1º. Ele trata da remuneração dos servidores. O ponto principal é que tudo deve ser fixado por lei, nada de pagamento por fora. Ou seja, todo salário, adicional ou gratificação deve ser legal e transparente. Por exemplo, se um servidor recebe gratificação por função de chefia, isso tem que estar previsto em lei e ser registrado oficialmente. Nada de pagamentos informais ou fora da legalidade. O parágrafo 2º fala sobre aposentadoria e pensão. As regras precisam respeitar a legalidade e a igualdade entre os servidores, garantindo que todos tenham cobertura previdenciária justa. Ou seja, ao se aposentar, o servidor não pode ser prejudicado arbitrariamente, e o cálculo da aposentadoria tem que seguir a lei, respeitando o regime próprio de cada ente federativo. O parágrafo 3º trata de acúmulo de cargos, empregos ou funções. Aqui ele reforça que só é permitido nos casos previstos na Constituição, sempre garantindo compatibilidade de horários para evitar sobrecarga e conflito de interesses. Um professor, por exemplo, pode atuar em 2 universidades públicas, desde que consiga conciliar os horários. Mas não pode ocupar 2 cargos que se sobreponham. O parágrafo 4º aborda indenizações e responsabilidade do servidor. O servidor responde por atos que causem danos à administração, mas não será responsabilizado se provar que agiu sem dolo ou culpa. Por exemplo, se um servidor danifica um equipamento por erro técnico, mas seguiu todos os procedimentos corretamente, ele não é punido. E o parágrafo 5º fala sobre atribuições e delegação de funções. Ele permite que funções e responsabilidades possam ser delegadas dentro da administração, sempre respeitando a lei e mantendo o controle sobre as decisões. Por exemplo, um diretor de departamento pode delegar tarefas de rotina a coordenadores, mas as decisões finais continuam sob sua responsabilidade. Resumindo rapidinho. Parágrafo 1º. Remuneração legal e transparente. Parágrafo 2º. Aposentadoria e pensão seguindo legalidade e igualdade. Parágrafo 3º. Acúmulo de cargos permitido apenas nos casos constitucionais. Parágrafo 4º. Responsabilidade por danos, salvo ausência de culpa ou dolo. Parágrafo 5º. Delegação de funções, respeitando a lei e mantendo o controle. Esses parágrafos completam os incisos do artigo 37, reforçando legalidade, transparência, responsabilidade e organização na administração pública. Agora iniciaremos o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil do Estado. Vamos descomplicar isso juntos, porque é mais fácil do que parece. Então, o que diz o parágrafo 6º? O Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei. Ou seja, se um servidor ou agente público causar algum dano a alguém no exercício da função, o Estado pode ser responsabilizado, mesmo que ele não tenha tido intenção de prejudicar ninguém. Esse é o que chamamos de responsabilidade objetiva. Imagina a situação: um policial, durante uma operação legítima, danifica a porta de uma residência tentando impedir um crime. Mesmo que ele não tenha intenção de prejudicar o dono da casa, o Estado pode ter que indenizar o cidadão pelo dano. Um detalhe importante: a responsabilidade é do Estado, não do servidor individualmente. Mas atenção, se houver dolo ou culpa do agente, o Estado pode depois regressar contra ele para recuperar o valor pago. Isso garante proteção às vítimas sem prejudicar a administração pública. Então, sempre que um agente público causar prejuízo no exercício de suas funções, a vítima pode buscar reparação diretamente contra o Estado, sem precisar provar culpa do servidor. Isso é prático e eficiente, certo?
Por exemplo, se um ônibus escolar da prefeitura atropelar alguém por falha mecânica ou erro de trânsito, a família da vítima pode pedir indenização ao município. Depois, se ficar provado que o motorista agiu com negligência, o Estado pode cobrar dele o valor pago. Resumindo, o sexto parágrafo do artigo 37 estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, mesmo sem dolo ou culpa. Isso garante que as vítimas sejam indenizadas de forma rápida. Depois, o Estado pode cobrar do servidor se houver comprovação de culpa. E aí, deu para entender a lógica da responsabilidade civil do Estado? É um conceito central para concursos e também para compreender como a administração pública se organiza para reparar danos. Agora, finalizando, falaremos dos parágrafos 7º ao 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Eles detalham regras muito importantes sobre administração pública e servidores. Vamos organizar a explicação por temas para ficar bem fácil de acompanhar. Começando pelo parágrafo 7º, que trata de remuneração e cargos públicos. Tudo o que envolve salário ou gratificação precisa estar previsto em lei, nada de pagamento por fora ou benefícios improvisados. Ou seja, a administração deve ser transparente e legal com o dinheiro público. Por exemplo, se um servidor recebe gratificação por produtividade, isso deve estar claramente definido em lei e registrado oficialmente. Os parágrafos 8º e 9º falam sobre concursos e cargos em comissão. O concurso é a regra para cargos permanentes, garantindo igualdade e transparência. Já os cargos de confiança ou funções de chefia podem ser nomeados sem concurso, mas só para funções de direção, chefia ou assessoramento. Um prefeito pode nomear secretários ou assessores de confiança sem concurso, mas professor ou técnico precisa passar por concurso. O parágrafo 10º e 11º tratam de estabilidade e período de experiência. O servidor adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que tenha avaliação positiva. Isso garante proteção contra demissão arbitrária, mas permite correção de desempenho insatisfatório durante os 3 anos iniciais. Um servidor concursado passa por avaliação. Se aprovado, ganha estabilidade. Caso não se adapte, pode ser desligado dentro do período de experiência. O parágrafo 12º e 13º tratam de acúmulo de cargos e compatibilidade de horários. O acúmulo é permitido apenas nos casos previstos na Constituição e sempre garantindo que não haja conflito de horários ou sobrecarga. Um médico pode atuar em 2 hospitais públicos, desde que consiga conciliar os horários. Mas não pode ocupar 2 cargos que se sobreponham. O parágrafo 14º aborda indenizações e responsabilidade do servidor. O servidor responde por atos que causem danos à administração, mas pode se eximir se provar ausência de dolo ou culpa. Por exemplo, se um servidor danifica um equipamento por erro técnico, mas seguiu todos os procedimentos corretamente, ele não é punido. E o parágrafo 5º fala sobre atribuições e delegação de funções. Ele permite que funções e responsabilidades possam ser delegadas dentro da administração, sempre respeitando a lei e mantendo o controle sobre as decisões. Por exemplo, um diretor de departamento pode delegar tarefas de rotina a coordenadores, mas as decisões finais continuam sob sua responsabilidade. Resumindo, parágrafo 1º, remuneração legal e transparente. Parágrafo 2º, aposentadoria e pensão seguindo legalidade e igualdade. Parágrafo 3º, acúmulo de cargos permitido apenas nos casos constitucionais. Parágrafo 4º, responsabilidade por danos, salvo ausência de culpa ou dolo. Parágrafo 5º, delegação de funções, respeitando a lei e mantendo o controle. Esses parágrafos completam os incisos do artigo 37, reforçando legalidade, transparência, responsabilidade e organização na administração pública. E aí, deu para entender a lógica da responsabilidade civil do Estado? É um conceito central para concursos e também para compreender como a administração pública se organiza para reparar danos.
Agora, finalizando, falaremos dos parágrafos 7º ao 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Eles detalham regras muito importantes sobre administração pública e servidores. Vamos organizar a explicação por temas para ficar bem fácil de acompanhar. Começando pelo parágrafo 7º, que trata de remuneração e cargos públicos. Tudo o que envolve salário ou gratificação precisa estar previsto em lei, nada de pagamento por fora ou benefícios improvisados. Ou seja, a administração deve ser transparente e legal com o dinheiro público. Por exemplo, se um servidor recebe gratificação por produtividade, isso deve estar claramente definido em lei e registrado oficialmente. Os parágrafos 8º e 9º falam sobre concursos e cargos em comissão. O concurso é a regra para cargos permanentes, garantindo igualdade e transparência. Já os cargos de confiança ou funções de chefia podem ser nomeados sem concurso, mas só para funções de direção, chefia ou assessoramento. Um prefeito pode nomear secretários ou assessores de confiança sem concurso, mas professor ou técnico precisa passar por concurso. O 10º e o 11º tratam da estabilidade e período de experiência. O servidor adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que tenha avaliação positiva. Isso garante proteção contra demissão arbitrária, mas permite correção de desempenho insatisfatório durante os 3 anos iniciais. Um servidor concursado passa por avaliação. Se aprovado, ganha estabilidade. Caso não se adapte, pode ser desligado dentro do período de experiência. O 12º e 13º tratam de acúmulo de cargos e compatibilidade de horários. O acúmulo é permitido apenas nos casos previstos na Constituição e sempre garantindo que não haja conflito de horários ou sobrecarga. Um médico pode atuar em 2 hospitais públicos, desde que consiga conciliar horários. Não pode ocupar 2 cargos que se sobreponham. O 14º fala sobre responsabilidade do servidor. O servidor responde por atos que causem danos à administração, mas pode se eximir se provar a ausência de dolo ou culpa. O 15º e 16º tratam de transparência e controle e delegação de funções. Atos que envolvam recursos públicos devem ser claros e justificados, e certas funções podem ser delegadas dentro da administração, respeitando a lei e mantendo a responsabilidade final. Resumindo, o parágrafo 7º, remuneração legal e prevista. Os parágrafos 8º e 9º, concurso para cargos permanentes e cargos de confiança para chefia. O 10º e o 11º, estabilidade após 3 anos e período de experiência. O 12º e 13º, acúmulo de cargos limitado e compatível. O 14º, responsabilidade por danos, salvo ausência de culpa. O 15º e 16º tratam de transparência e delegação de funções. Esses parágrafos detalham como a administração organiza seus servidores e cargos, garantindo legalidade, transparência e responsabilidade. Aqui finalizamos mais um bloco. Até o próximo!